Bom dia, sexto ano. Vamos dar continuidade aí à correção da nossa lista de revisão, tá bom? Partindo aí da 16ª questão. O que é locução verbal? Livro de Língua Portuguesa, página 314, nós temos lá a definição de locução verbal. É quando eu tenho mais de um verbo, né, que vai equivaler a um só. É a expressão formada por dois ou mais verbos e são formados por verbos auxiliares, isso é muito importante, verbos auxiliares que acompanham um verbo principal. Este é sempre o último da locução, então nós temos primeiro o verbo auxiliar e depois o verbo principal. Os verbos auxiliares sofrem flexões, enquanto os verbos principais ficam sempre em uma das formas nominais, tá bom? E nós vimos as formas nominais, gerúndio, particípio e infinitivo. Então, quando eu tenho uma locução verbal, eu tenho um verbo auxiliar, que esse sim vai flexionar, vai concordar ali. E o verbo principal, ele sempre fica em uma forma nominal do verbo. 17. Circule as locuções verbais encontradas no texto abaixo. Lembrando que é a presença ali de um verbo auxiliar e um verbo na forma nominal juntos ali. Quem inventou o macarrão? Está achando que foram os italianos? Errou, foram os chineses, há cerca de 4.000 anos. A massa foi levada para o mundo por navios de viajantes muçulmanos da Sicília e no século XII as cidades italianas de Gênova e Pisa já vendiam macarrão para o resto da Europa. O alimento só chegou ao Brasil no século XIX, trazido por imigrantes italianos, e sabia que um fio de massa de mais ou menos 50 centímetros feito há séculos foi encontrado em 2008 na China? Ele era feito de farinha de milho. Hoje usamos farinha de trigo no macarrão. Nós temos aqui algumas locuções verbais. O texto inicia com uma flexão verbal está achando, olha a forma nominal aqui, em gerúndio, e o verbo auxiliar. Depois foi levada, que está no particípio. E depois foi encontrado, também no particípio, e era feito também no particípio. Então temos uma forma no gerúndio e 3 no particípio, junto aí, claro, com os respectivos verbos auxiliares. Está, foi e era. 18ª questão. Quais são as terminações das conjugações verbais? Agora, dentro do conteúdo de verbo ainda, nós vimos lá que os verbos possuem 3 conjugações, primeira, segunda e terceira. Língua Portuguesa, página 314. Nós temos da primeira conjugação, o verbo vai terminar em ar quando estiver no infinitivo. Na segunda conjugação, ele vai terminar em er ou or. E na terceira conjugação, ir, tá bom? Na segunda aqui nós temos o or, né? Por conta de uma variação, uma mudança aí da nossa língua. Mas nós temos aí o er e o or, tá? Porque o verbo por exemplo, vem de poer, que antes era terminado em er, tá? Em er. Fazer. Primeira conjugação, cantar, dançar, falar. Segunda conjugação, por, sobrepor, né? Ou comer, dizer, fazer. E terceira conjugação, sorrir, falir, mentir. Então, são as 3 conjugações que nós temos, tá bom? As 3 conjugações verbais. 19. O que é tempo verbal? O verbo é uma palavra que vai indicar ali tempo, né? Nós conseguimos identificar ali o tempo da ação observando o verbo, analisando ali o verbo. E lá na página 326 do livro de Língua Portuguesa, nós temos lá o que é esse tempo verbal. Diz respeito à situação de eventos ou estados no tempo. Podemos localizar no tempo um evento a partir da forma do verbo. Presente, pretérito e futuro. Presente, o momento agora, o momento da fala. Pretérito, passado, uma ação que foi feita antes do momento da fala. E futuro, uma ação que será realizada após o momento da fala. Indica o momento ou a época em que se realiza o fato. 20. Circule os verbos das orações abaixo.
Então eu deixei aqui destacado com outra cor e aí vocês circulam aí, tá? Os alunos leram um livro. Leram é uma forma verbal, né? Vem do verbo ler. Os alunos leram um livro. Muitas pessoas viajam nas férias. Viajam é uma forma verbal. Hoje é dia 7 de fevereiro. É verbo ser. Letra D. Talvez eu participe do campeonato. Participe, vem do verbo participar. Gosto muito de meus pais. Verbo gostar. F. Seremos bons amigos. Verbo ser. G. Fiz todas as atividades. Verbo fazer. 21. Assinale a alternativa que possui uma locução verbal. Nós falamos acima o que é uma locução verbal, né? Vamos ver qual delas aqui possui uma locução verbal. A. Somente as mulheres participarão da dança. Nós temos o verbo aqui participarão, não é locução. Os jovens tocam violão muito bem. Tocam. Temos apenas uma forma verbal aí, né? Fiquei alegre com a boa notícia. Fiquei também não é locução. Ele ficou sabendo da festa. Observe aqui a presença do verbo auxiliar e o verbo principal no gerúndio, ou seja, uma forma nominal. Aqui nós temos uma locução verbal. Letra D. 22. Identifique a conjugação dos verbos nas orações abaixo. Língua portuguesa, página 314, nós temos as conjugações, lembra? E aí nós vimos acima qual é a terminação, né, do verbo aí a partir da sua conjugação. Então, se tiver alguma dificuldade, é só colocar o verbo na forma infinitiva, para ver se termina em ar, or ou ir. A. Cantamos uma música romântica. Cantar, terminação aí da primeira conjugação. Sonhei com você, do verbo sonhar, primeira conjugação. Somos bons amigos, do verbo ser, segunda conjugação. Não fui à escola ontem, verbo ir, terceira conjugação. Compusemos uma bela canção, vem de compor, segunda conjugação. Não partiremos o bolo agora, partir, terceira conjugação. Ok? Viram como fica fácil identificar aí a conjugação a partir de quando você coloca o verbo na forma infinitiva. 23. Identifique o modo dos verbos nas orações abaixo. Nós vimos que nós temos o modo imperativo, o modo subjuntivo e o indicativo. Aqui é para identificar qual é o modo que pertence o verbo. Página 327 do livro de língua portuguesa. Choveu muito ontem. É um fato que aconteceu, fato certo. Aconteceu, pronto, indicativo. O indicativo, ele indica uma certeza, um fato que ocorreu. Faz frio, indicativo também. Não arrumamos o quarto, indicativo, também indica uma certeza, um fato certo. Talvez eu experimente desse sorvete. Aqui nós já temos o subjuntivo que vai indicar aí algo que não é tão certo assim, uma incerteza, tá? Abra essa porta, garoto. Faltou uma vírgula aqui. Abra essa porta, garoto. Imperativo, é uma ordem, tá vendo? Letra F. Toquem a vida e dancem. Imperativo também, a forma verbal está no imperativo. Resolveremos as atividades após o jantar. Indicativo, tempo futuro. Gritamos muito. Também é no indicativo, fato certo. A. Se meu time vencesse, subjuntivo, vencesse. Não jogue lixo nas ruas. Imperativo, é uma ordem, não jogue, tá bom? Então temos aqui indicativo, 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 subjuntivo, imperativo, imperativo, indicativo, indicativo, subjuntivo e imperativo por último. 24. Identifique se os verbos destacados nas orações abaixo exprimem ação, fenômeno da natureza, estado ou mudança de estado. A. Quando se retiraram, riu-se pelo caminho à vontade. Retiraram, aqui é um verbo de ação, ação de retirar, né? Se retirar.
Relampejava quando os dois saíram. Fenômeno na natureza. C. Luísa tornara-se uma bela moça. É mudança de estado. Ela tornou-se aí uma bela moça. Então foi uma mudança de estado. Leonardo viu que esta observação era verdadeira. É estado, tá bom? Era, vem do verbo ser, que é um verbo de ligação que indica estado, tá bom? 25. O que é sujeito? Nós trabalhamos aí o verbo, né? E por último ali nós vimos o sujeito. Na oração, nós temos um termo que vai determinar a flexão do verbo, que é justamente o sujeito, tá bom? Então, o sujeito vai determinar a flexão verbal ali no período na oração, tá? Então, é o termo que determina a flexão de pessoa e número do verbo ao qual se associa. É um dos termos essenciais da oração. 26. O que é concordância verbal? Nós acabamos de falar aí que o sujeito determina a flexão do verbo. Quando há aí justamente essa harmonia entre o verbo e o sujeito, quando o sujeito concorda, observe o nome, concorda com o sujeito, nós temos a concordância verbal, tá? Então, é a relação de concordância entre verbo pessoal e seu sujeito. Relação harmônica entre sujeito e verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no plural, o verbo também deve estar. Se estiver no singular, o verbo também deve estar, porque precisa ter concordância, tá? Está lá no livro de língua portuguesa, página 329. 27. Complete as frases de acordo com os verbos entre parênteses e os tempos pedidos. Preciso passar no vestibular, por isso estudarei muito. Nós temos um verbo aí, o verbo estudar, no futuro do presente do indicativo. B. Tenho boas lembranças da minha infância, é o verbo ter no presente do indicativo. C. Marcela e Bruna irão ao cinema ontem. Aliás, foram, né, pessoal? Pretérito perfeito é foram. Irão é futuro. Perdão. Consertado. Marcela e Bruna foram ao cinema ontem. Ir, pretérito perfeito do indicativo. D. Nesta vida colhemos o que plantamos. Verbo colher no presente do indicativo. Letra E. Pedro jogará futebol muito bem se tiver oportunidade. Verbo jogar no futuro do presente do indicativo. F. Os homens tocarão viola durante a serenata. Tocar no futuro do presente do indicativo. G. O aluno ganhará um prêmio ao final do semestre. Ganhar futuro do presente do indicativo. H. A menina falava alto durante as aulas. Verbo falar no pretérito imperfeito do indicativo. 28. Quais são as regras para o emprego de G? Aqui na 29, quais são as regras para o emprego de J? Nós vimos juntos aí essas regrinhas, né? Primeiro, página 333, as duas, né? Em substantivos terminados em agem, igem e ugem, com exceções pagem e lambugem, nós utilizamos o G. Nas palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio e ujo, também. Já as palavras em que nós utilizamos J, são palavras de origem indígena ou africana, tá bom? 30. Discorra sobre o conceito do gênero artigo de divulgação científica. Nós trabalhamos aí esse gênero textual, artigo de divulgação científica, e nós vimos que ele é um texto expositivo, né? Que vai trazer aí algum estudo, algo aí voltado para a ciência, né, de uma maneira mais clara, que qualquer pessoa possa ler e entender, né, aquilo, e são temas úteis para a sociedade, né, são temas de interesse para nós, para a sociedade. Então, é um texto expositivo que tem como função divulgar a ciência, levando informações científicas importantes para o grande público. São fundamentais para a ampliação do conhecimento de mundo. Questão 31. Discorra sobre o conceito do gênero entrevista. Agora nós vamos falar do gênero entrevista, que foi o último gênero textual trabalhado aí por nós, né? E
Nós vimos que é um gênero textual constituído por perguntas e respostas, com introdução inicial, né? Tem a função aí de descobrir mais sobre a vida, sobre o trabalho, enfim, de determinada pessoa, geralmente artista, né? Alguém conhecido. Então, a entrevista é um texto marcado pela oralidade, porque é um diálogo, né? Uma conversa, produzido pela interação entre duas pessoas, o entrevistador e o entrevistado. O entrevistador e o entrevistado. O primeiro é responsável por fazer perguntas. Então, o entrevistador, ele é responsável por fazer perguntas pré-elaboradas e o entrevistado vai respondê-las. É utilizado para obter dados relevantes sobre aquela pessoa, sobre algum estudo que ela fez, né? Enfim. E as perguntas são pré-elaboradas, né? São feitas aí antes da entrevista. 32. Circule os pronomes pessoais presentes nas frases a seguir. Nós vimos os pronomes pessoais, nós até já respondemos aí acima, né, que nós temos os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. E agora vamos identificar aí nas orações. Nós o buscaremos de carro? Nós, pronome pessoal do caso reto, primeira pessoa aí do plural. Busque superar a si mesmo em todos os problemas. Agora nós temos um pronome pessoal aí do caso oblíquo. Tu queres uma bolacha? Tu, segunda pessoa do singular. Queria eu estar na praia hoje. Olha aí, eu, primeira pessoa do singular. Pronome pessoal do caso reto. O Senhor esteja convosco. Convosco é um pronome pessoal do caso oblíquo. Ele está no meio de nós. Ele é terceira pessoa do singular e nós, primeira pessoa do plural. Pronomes pessoais do caso reto. 33. Construa frases com os pronomes demonstrativos a seguir. Este ou esta ou estes e estas. Estes livros aqui são meus. Esta escola é muito legal. Pessoal, eu coloquei aqui sugestões de resposta, tá bom? Vou até deixar bem claro aqui que são sugestões. Você não vai mudar a sua aí por conta dessas aqui não, tá? São sugestões de resposta só para não ficar em branco. Esse, essa, esses ou essas. Esse colar é lindo. Essas revistas aí são sobre o quê? Lembrando que tem uma relação aqui, né? O este é quando está próximo de quem fala, o esse é próximo com quem eu falo e o aquela ou aquele é que está longe de ambos, né? Então tem que manter essa relação aí, mas você, sendo coerente com isso, não precisa e não deve copiar esses exemplos aqui, tá? Aquele ou aquela, aqueles, aquelas. Aquela sala é cheia de brinquedos. Aqueles meninos são malvados. 34. Marque a alternativa em que a acentuação está feita de forma incorreta. E aqui vamos lembrar dos casos especiais de acentuação, tá? Os meninos têm que levar lanche na quarta-feira. A acentuação aqui está correta. Os meninos está no plural, então o verbo tem que estar aí no circunflexo. Estar com o circunflexo. É o nosso acento diferencial, tá? As flores vêm perfumadas. Mesma regra. Se o meu sujeito está no plural, o meu verbo aqui ele deve conter um acento diferencial, circunflexo. Ele tem que escolher várias cores para pintar o arco-íris. Na fala é a mesma forma, mas aqui o ele, o verbo tem que estar no singular também. E aí eu tiro esse chapéuzinho aqui, o circunflexo, tá bom? Então a forma correta seria sem o circunflexo. A noiva tem que jogar o buquê de flores para as solteiras da festa. Aqui está correto, porque a noiva está no singular. Então o verbo também está no singular. 35. Sublinhe o verbo e identifique o número e a pessoa dele nas orações abaixo. E eu tenho um exemplo, né? Um modelo. Eu gosto de sorvete. Eu, primeira pessoa do singular. Moramos no planeta Terra. Moramos, né? É do nós, pronome nós, primeira pessoa do plural. Juliano corria muito nas competições escolares. Terceira pessoa do singular, ele.
Os alunos estudaram muito para a prova. Agora é a terceira pessoa do plural, eles. Tu jogaste bem hoje? Segunda pessoa do singular, tu. Vós não sabeis que este produto é tóxico? Segunda pessoa do plural, vós. Fomos bem recebidos na primeira aula deste ano. Nós fomos, né? Primeira pessoa do plural. Marcelino Carioca chutava muito bem as cobranças de falta. Ele chutava, terceira pessoa do singular. 36. Passe os verbos a seguir para o gerúndio. Lembrando que o gerúndio é uma forma nominal do verbo e termina em NDO. Sorrir, sorrindo. Cantar, cantando. Digitar, digitando. Escrever, escrevendo. Colher, colhendo. Ferver, fervendo. Amar, amando. Abraçar, abraçando. Decidir, decidindo. Correr, correndo. Todos aí com as terminações NDO, né? Que é uma das formas nominais do verbo chamada de gerúndio, tá bom? Terminaremos aqui a segunda parte da correção da lista de revisão e amanhã nós concluímos a correção dessa lista, tá bom? Pessoal, até a próxima aula. Qualquer dúvida eu estou presente e disponível para vocês no plantão, tá bom? Das 9 às 11 da manhã, segunda, terça, quarta e sexta. Até a próxima aula.